Brasil, hoje é segunda-feira, dia 29 de março, dia da nossa capital, dia da minha cidade natal, Salvador, Bahia, território africano de encantos e axé, que comemora hoje, gente, 472 anos de muitas histórias aí que ajudaram a construir a nossa nação brasileira. Então, parabéns, Salvador, parabéns, meus amados cidadãos soteropolitanos. Coisa boa, né? Homenagear o nosso local de origem. E quando a gente fala em uma cidade, meus queridos radiosapeiros, automaticamente nos remete aí uma vontade de buscarmos interagir com os mecanismos que possam construir, melhorar, corroborar com a estrutura social dela, né? Daí entendermos como é que funcionam as leis e como nós podemos ter acesso a elas para que possamos cobrar dos nossos gestores melhores direcionamentos com as ações públicas, é um grande passo, viu? Que está muito, mas muito perto de nós. O Acorda Brasil de hoje é informativo e é falando sobre lei orgânica municipal. É aquele tipo de programação, gente, que você vai deixar em destaque aí no seu WhatsApp, para quando aquele bichinho cívico picar você, aí você sentir aquela vontade de transformar a sua cidade, você saber que nesta edição você terá um estímulo, uma informação para abrir os seus horizontes de conhecimento, para trazer esse espírito cívico para ativa na transformação do nosso país. O assunto é sugestão de seguidor, tá? O radiozapeiro Iomar Souza Moreira nos mandou esta sugestão de pauta e obrigada, Iomar, pela interação. Sempre uma honra podermos atender os pedidos dos nossos cidadãos inteligentes sociais. Aproveitando aqui, também quero mandar um super bom dia para o Pipo das Laranjas, do Malhado, na central de abastecimento do Malhado. Ele está lá batalhando, trabalhando na feira, mas sempre sintonizado, sempre interagido aqui com a nossa programação, que está começando agora. Sempre que pensamos, gente, em uma gestão pública, temos que ter em mente que há leis que irão pautar a condução dos gestores dentro do sistema administrativo. Claro, embora estas leis muitas vezes sejam ignoradas, mas elas existem e precisam ser, sim, respeitadas. Leis que são basicamente regidas pela Constituição Federal e pelo fato do Brasil adotar o sistema de federalismo de terceiro grau, os municípios também possuem suas próprias leis orgânicas. Federalismo de terceiro grau? Sim, gente. Até a promulgação da Constituição Federal de 88, o Brasil adotava um sistema de federalismo de segundo grau, que é quando apenas a União e os estados possuem aí autonomia política. Mas a partir de 88, os municípios passaram a obter essa independência para criar as suas próprias leis e organizar os serviços que lhes são próprios. Autonomia somente possível diante dessa modificação do sistema de governo do país, tá? Essas leis municipais, elas são geridas por meio de uma lei orgânica municipal, que é a lei maior do município, e é por ela em que as cidades se organizam. Para ficar mais claro para vocês, gente, digamos que a lei orgânica está para o município, assim como a Constituição Federal está para a União. Ela trata dos desenvolvimentos dos poderes públicos e dos direitos fundamentais, além, é claro, de estabelecer as regras de comportamento para a população da cidade. A lei orgânica, gente, ela é votada em 2 turnos, sendo que deve existir entre eles um intervalo mínimo de 10 dias. E é necessário que seja aprovada por ampla maioria da Câmara, ou seja, 2/3 dos nossos vereadores. Após a aprovação, fica então a cargo do prefeito fazer com que a lei seja cumprida, sempre com a fiscalização da Câmara de Vereadores.
Quem acompanha aqui a nossa programação sabe que um tema que nós aqui do Rádio Zap sempre encaixamos com essa questão da lei orgânica de Ilhéus, por exemplo, é quando nos referimos ao transporte público, né? O qual nós temos aí fundamentado nos artigos da lei alguns atos infracionários, infelizmente, né, cometidos pelas empresas concessionárias dos serviços de viação, tanto urbana quanto rural. Atos estes, meus queridos seguidores, que o município vem ignorando, que é gravíssimo, sabendo que a lei orgânica deve ser amplamente fiscalizada e cumprida pelos gestores municipais. Um exemplo disso que eu estou falando é o artigo 272, que proíbe a utilização do motocobra com veículos com mais de 32 passageiros sentados. Para quem não sabe, acredito que todos saibam, mas vamos lá. Motocobra é aquela função onde o motorista exerce dupla função, tanto de motorista quanto de cobrador. Mas que atualmente, mesmo antes da pandemia, né, todos os veículos das duas empresas concessionárias do transporte coletivo da nossa cidade estão realizando esta prática. O que é grave, o que faz com que a gente puxe um pouquinho a orelha aí dos nossos vereadores, dos nossos parlamentares que estão iniciando uma nova gestão, para que corrija imediatamente este ponto de desrespeito à nossa lei orgânica. Mas vamos lá, vamos ao texto, né? Assim, a estrutura do texto. Quando um texto da lei orgânica é muito extenso, a sua estrutura básica ela pode ser dividida em título, vou dar um exemplo aqui, dos princípios fundamentais ou dos direitos e liberdades fundamentais. Ele também pode ser dividido em capítulo, exemplo, dos direitos individuais e coletivos ou dos direitos sociais. Pode ser dividido também em seção, exemplo, da intervenção do município ou dos atos da administração pública. E subseção, gente. Exemplo, da publicação. Aqui nós vamos dar publicidade aos atos da lei. Né? A publicação das leis e atos municipais ela é obrigatória no diário eletrônico do município, viu? E na impossibilidade poderá ser feita no órgão da imprensa oficial ou jornal de grande circulação local, justificando o caso. Ou seja, né, exercendo aí o princípio constitucional da publicidade dos atos. Então, gente, assim se configura a lei orgânica de um município, né, que precisa estar amplamente acessível a todos os cidadãos. E esta acessibilidade é devido à interferência de um direito conquistado por todos nós brasileiros, que é a Lei de Acesso à Informação. Lamentavelmente, ainda poucas pessoas acreditam ser útil pesquisar uma lei municipal, por exemplo. Mas, meus queridos cidadãos, é neste instrumento que você começa a compreender o que rege as ações de um governo. Os gestores, eles cometem erros, nós sabemos, mas você, cidadão, somente permite por ignorância, por não saber onde e nem como os direitos são criados ou mesmo para que finalidade as leis existem. O acesso à lei orgânica do seu município hoje pode ser facilmente encontrado nas páginas virtuais das câmaras e prefeituras. A Lei Orgânica de Ilhéus, por exemplo, ela foi criada em 1990, originalmente com 82 páginas, né? E recentemente sofreu alterações, que foram publicadas em 2019. Hoje ela conta com 74 páginas. Um exemplo dessa alteração é o que consta no artigo 36, que fala sobre a votação da perda do mandato de um vereador. Antes, gente, a lei ditava que este voto ocorreria de forma secreta. Agora, com essa alteração, deverá ocorrer de forma aberta. Um outro ponto que foi alterado na lei orgânica do município de Ilhéus é quando ele se refere às audiências públicas, que passam a ser obrigatórias sempre que forem referentes a projetos de leis que versem sobre o plano diretor, ações orçamentárias, políticas referentes ao meio ambiente, entre outros temas de grande relevância social.
Enfim, meus queridos radiozapeiros, é fundamental que sempre que você tenha um tempinho livre, você, cidadão, se predisponha a desbravar os tesouros constitucionais que nós possuímos. Tanto a Constituição Federal quanto as leis orgânicas dos municípios, eles possuem instrumentos de liberdade cívica, sabe? Os quais nós vedamos muitas vezes os nossos olhos e selamos a nossa boca por não nos permitirmos acessar a chave do conhecimento. Aí eu deixo uma frase de reflexão para você. O Estado, ele nos oportuniza com o direito à informação, mas cabe a nós, cidadãos, o dever do conhecimento. Acorda Brasil de hoje fica por aqui. Sexta-feira em especial, pelo fato de ser Semana Santa, uma data sagrada, nós não teremos programação, mas semana que vem, segunda-feira, retomamos com todo o gás, quebrando fronteiras para levar uma programação de qualidade para você. É o Rádio Zap 5 Brasileiro, sempre. Os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.